E estava na pauta da Câmara para ser votado no dia de hoje o projeto de lei que reserva metade das vagas nas universidades federais para estudantes de escolas públicas, priorizando o ingresso de negros e índios. O projeto tramita desde 1999 e, de tão polêmico, teve sua votação adiada mais uma vez. Para debater o assunto, o Repórter Brasil recebe hoje o secretário adjunto da Secretaria de Igualdade Racial, Eloy Ferreira, que é favorável às cotas, e o coordenador do Movimento Negro Socialista, José Carlos Miranda, que é contrário a esse sistema. Eu agradeço muito a presença do senhor Eloy e também do José Carlos lá em São Paulo. E começo dando 1 minuto para cada um defender a sua posição, que eu já relatei aqui, e começando pelo senhor, por uma ordem definida em sorteio. A política de cotas, ela é imprescindível nessa época da história do Brasil, sob inúmeros aspectos. Reparar uma desigualdade histórica que foi perpetrada contra os negros desde a abolição da escravatura há 120 anos. A adoção da política de cotas nessa época, ela inaugura um instante absolutamente importante: reparação, tratar desiguais de forma desigual, dado que o ensino público não alcança suficientemente, não dá condições suficientemente de ingresso para os estudantes negros e carentes ingressarem na universidade. Então a política de cotas, ela é justa nessa direção. E é uma política absolutamente temporária, não é uma política eterna, é uma política que pretende durar o tempo necessário para poder levar negros e carentes à universidade e à formação superior. Então vamos a São Paulo ouvir também a posição de José Carlos Miranda. A questão fundamental dessas políticas e do projeto que felizmente para o povo brasileiro não foi aprovado hoje, é que ele passa uma fronteira nas escolas e na juventude, nas escolas da periferia desse país, opondo jovens e adolescentes que são do mesmo meio econômico e social, opondo um ao outro em detrimento da cor da sua pele, pois a política de cotas não investe recursos para melhorar o ensino público fundamental e médio das escolas das periferias que estão devastadas nesse país, e esse é o verdadeiro problema, porque esses jovens não têm acesso à universidade e ao mesmo tempo opõe, colocando esses jovens e adolescentes um ao outro no seu mesmo meio econômico e social. Nós repugnamos e repudiamos qualquer lei que rotule o povo brasileiro ou qualquer outro povo com raça. A criação de raça é criação dos racistas, é criação do racismo. E por isso que nós não nos opomos a cotas sociais, mesmo que elas não resolvam esse problema. Mas nós nos opomos a uma política que as cotas raciais para as universidades, elas são só a ponta do iceberg para a racialização das relações sociais na sociedade brasileira e apagar o fogo com gasolina do racismo que existe no Brasil. Bom, vamos ao Rio de Janeiro, onde a Luciana Barreto tem uma pergunta. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta para o Eloy Ferreira. A maioria dos negros no Brasil vive em condição de pobreza, com a maior taxa de homicídio, maior número de analfabetos, salários menores, enfim. O sistema de cotas é suficiente para mudar toda essa situação ou nós temos que discutir outros caminhos também? Bem, objetivamente o sistema de cotas é insuficiente para poder alcançar a igualdade racial e igualdade social no nosso país. A política de cotas, ela com certeza é um elemento absolutamente importante nessa direção. E é curioso observar que a história do nosso país é uma história de cotas, inúmeras cotas, inclusive para a universidade pública. As universidades de ciências agrárias, elas experimentaram cotas para poder receber 50% das vagas dos cursos de agrárias era para estudantes filhos de proprietários rurais. É bem verdade que de cada 10 filhos de proprietários rurais, 11 eram brancos, fazer uma brincadeira, mas é verdade. Isso não é tratado dessa época agora.
E é um equívoco tratar isso. E falar de racismo é um outro equívoco. O que seria o racismo se não seria a superação, uma raça se considerar superior à outra? E não é isso que está em debate. O que está em debate é uma política de reparação. Ignorar isso é tapar o sol com a peneira. Se nós conseguirmos apontar quando o ensino público voltará a ter aquele padrão de qualidade, aquele padrão de excelência, para poder levar todos esses alunos a disputarem em igualdade de condições, aí tem acordo. Enquanto não tem essa possibilidade, é imprescindível para o povo brasileiro reescrever a sua história, não ter vergonha. Não ter vergonha do seu cabelo, da cor da sua pele. É preciso tratar esse problema e o presidente Lula está tratando esse problema. E, sob o ponto de vista do que é pouco, do que é suficiente, é importante notar um aspecto também. O governo do presidente Lula está investindo cerca de 2 bilhões até 2010 para tratamento, para políticas de promoção das comunidades remanescentes de quilombos. Essa é uma política de reparação também. Comunidades que estavam esquecidas. E para a juventude negra, juventude carente, que está nas periferias e precisa ter acesso à universidade, a política de cotas busca alcançar essa possibilidade. Ignorar isso é ignorar a realidade, é querer tergiversar sobre o real. Perfeito. Agora vamos a São Paulo, onde também há uma pergunta da Ana Luísa Médici. Boa noite. Bom, eu queria perguntar ao José Carlos Miranda, que está presente aqui em São Paulo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha no ano passado, apenas 9% das pessoas se dizem bem informadas sobre a questão das cotas, como está sendo proposta pelo Estatuto da Igualdade Racial. O que é preciso fazer para que a sociedade fique mais bem informada e possa debater sobre esse assunto? Bom, Ana e telespectadores, a primeira questão que revela essa pesquisa da Folha de São Paulo é que a imensa esmagadora maioria da população que será afetada por essas leis as desconhece. Então, em primeiro lugar, na mídia, é fundamental que se abra essa discussão e que se abra com toda a sociedade a partir principalmente das escolas. Porque qual que é a questão? A política de cotas, ela desiste da luta para melhorar o ensino básico de qualidade. Ela troca 6 por meia dúzia. Eu diria que essas políticas são conservadoras, porque segundo dados do PNAD, a universidade pública brasileira, ela é completamente elitizada. Ou seja, os jovens que conseguem ter acesso são jovens que têm sempre renda de classe média, renda acima de 3 salários mínimos, que não são considerados mais pobres. Portanto, mesmo quem vai entrar na universidade, os negros que essa política se propõe a atender, serão, dentre os pobres, os mais ricos, os que melhor estudaram. Portanto, é uma política que não exclui. E acaba sendo que a cota é boa para quem ganha a cota, e não para resolver nem o problema do racismo, porque o racismo é o caveirão no Rio de Janeiro. O racismo é quando um negro é trocado e perde seu emprego porque ele não é tão bonitinho. O racismo é quando tem as piadinhas que quebram a autoestima da pessoa, dela não se gostar do jeito que ela é. Essas são as políticas para combater o racismo. E a outra coisa, políticas de inclusão, nós temos que finalmente investir mais recursos, Ana. Ok, José, obrigada. Vamos voltar ao Rio de Janeiro com o Lincoln. O debate precisa ser aprofundado de fato. Nós fizemos a nossa parte aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A TV Brasil fez a sua parte. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente espera que a sociedade parta de momentos como esse para se aprofundar e debater mais esse tema. E eu agradeço muito a presença tanto do senhor como do Zé Carlos Miranda lá em São Paulo. Muito obrigado.